Então, turma, boa noite a todos, né? 7 horas em ponto, vamos começar a nossa aula. A semana passada, na quarta-feira, nós fizemos o quiz em seguida. Vocês foram muito bem, né? Parabéns a todos. Karina, seja bem-vinda. Vitória, Jéssica. Então, ela está sendo gravada. Assim que terminar, eu disponibilizo o link da gravação para vocês e o registro da frequência, tá bom? Então, eu vou compartilhar esse material com vocês. Hoje e amanhã vamos trabalhar a parte de cardápios, tá? Então, a semana passada nós abordamos conceito de cardápio, as funções de um cardápio, a importância de um cardápio. Hoje vamos dar continuidade. Então, quando a gente vai planejar um cardápio, a gente tem que pensar em 4 pontos principais, tá bem? O que fazer, como fazer, quando fazer e quem vai fazer. Então, esses 4 questionamentos, eles são relevantes, são muito importantes para que eu possa planejar um cardápio. Lembrando que práticas de serviços de alimentação e nutrição focam a alimentação coletiva, coletividade sadia. A gente aborda a parte de culinária brasileira. Pensando em alimentação coletiva, a gente vai seguir uma linha de raciocínio, a gente vai trabalhar a parte de questões com vocês, de UENAD, vamos trabalhar a parte de análise de cardápios, tanto é que eu disponibilizei para vocês lá no Black alguns artigos, como leitura complementar, quem puder ler. É um ponto muito importante, né, que diz respeito a 3 métodos que existem. Lá na frente a gente vai falar que o cardápio ele pode ser analisado do ponto de vista qualitativo e quantitativo, tá? Então, quando eu vou planejar um cardápio, eu preciso pensar o que seria para alimentação coletiva, nesse caso. O que seria, então, turma, uma entrada? O que é uma entrada? O que é um prato principal? O que é uma guarnição? O que é um acompanhamento, prato base, né? Sobremesa e os complementos ou bebidas, tá? Então, quando a gente pensa em alimentação coletiva, a gente pensa nesse sentido, seguindo essa linha de raciocínio, tá bem? Então, o que é um... Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que deu interferência aqui. Tudo bem aí? Sejam todos bem-vindos, tá? Quem está chegando agora, sem problemas. Quem está chegando agora, né, nós começamos a aula pontualmente e estamos dando continuidade à parte de planejamento de cardápios. Então, hoje e amanhã vai ser o tema da nossa aula, tá bem? Então, o que é uma entrada? Entrada é o seguinte, você vai preparar o organismo para receber o prato principal, que é o prato de maior aporte proteico, tá? Quando a gente fala de prato principal, diz respeito a proteínas de origem animal. Entrada pode ser uma salada, pode ser um salgado, pode ser torradas, brusqueta, pode ser uma salada crua, geralmente crua ou mista. Salada cozida, legumes, às vezes ele entra como guarnição ou como um acompanhamento, tá bem? Mas pensando em alimentação coletiva, é mais como ser uma salada. Prato principal, carne vermelha, fina, frango, peixe. Guarnição, preparação que acompanha o prato principal. Então, por exemplo, a gente lá na frente vai ver alguns exemplos de guarnições, né, que diz respeito a legumes. Boa noite, sejam bem-vindos. Diz respeito a legumes gratinados ou uma massa, né, entre outros que a gente vai citar lá na frente. Prato base, ele é chamado, boa noite, ele é chamado de acompanhamento, quando a gente fala em culinária brasileira, tá bem? Pensando em alimentação coletiva. O prato base geralmente é arroz e feijão. Do ponto de vista nutricional, quando eu coloco, né, eu disponibilizo para o meu comensal arroz com feijão, o arroz ele é um cereal, ele é deficiente, né, ele tem como aminoácido limitante a lisina. O feijão tem a metionina, que é uma leguminosa. Então, a partir do momento que eu
oferto arroz e feijão, do ponto de vista nutricional, é muito interessante, né? Porque essas proteínas, elas se complementam fornecendo aí aminoácidos essenciais, tá? Sobremesas, pensando em alimentação coletiva, frutas ou doces, frutas de preferência da estação, complementos variados, depende do padrão do cardápio. Nós vamos ver, turma, que existem cardápio simples, cardápio médio e cardápio de luxo. Eu vou mostrar alguns exemplos e vocês vão construir também comigo. Vamos construir juntos, tá? Então, o que seria uma entrada? Eu coloquei aqui exemplos: sopas, cremes, torradas, brusqueta, pães, couvert, consomés, antepastos, salgadinho. Toda essa parte de salada também constitui entrada. Pensando em alimentação coletiva, as saladas, elas são riquíssimas em fibras, elas são riquíssimas em vitaminas e sais minerais. E boa noite. Então, turma, é importante que você oferte, né? Quando você come bastante salada, principalmente salada crua, né? Alface, a rúcula, agrião, de preferência orgânico, se for possível, mas nem sempre a gente sabe que isso não é acessível, né? É muito mais saboroso, muito mais saudável, vai fazer com que seu intestino funcione muito melhor, né? Pela questão da riqueza, de diversidade, de fibras solúveis, insolúveis, vai conferir mais saciedade a você. Boa noite, Jô. E assim vai, tá? Então, o que seria um prato principal? O PP, o prato principal, como eu falei, pensando em alimentação coletiva, é aquele prato, aquela preparação que ela é rica em proteínas de origem animal. Geralmente, eles não são fracionados. Então, um frango assado, uma carne suína, um pescado, peixe frutos do mar, frango, né? Mas se eu perguntar a vocês, hoje eu fui rapidinho no mercado, eu fiquei bem assustada com os valores. Como subiu, né? Como os alimentos subiram, principalmente proteínas de origem animal, com destaque para a parte de leite e derivados. Eu fiquei assustada no mercado, 1 litro de leite, R$ 7, R$ 6, 1 quilo de queijo brasileiro nacional, 40, 45, R$ 50. E eu conversando com um rapaz do setor fornecedor, ele falou: moça, está compensando você comprar hoje queijos internacionais, né? Os importados. Tá um absurdo. Então, assim, a gente fica 1 litro de óleo, uma garrafa de óleo, R$ 6, R$ 7, dependendo aí do fabricante. Então, realmente está complicado, né? Enfim. Então, quando a gente fala em proteínas de origem animal, geralmente o pessoal consome mais ovos. Ovos ainda é uma proteína interessante. Você consegue, um pai e uma mãe de família que muitas vezes consegue ovos, o frango, mas a carne e o peixe está cada vez mais difícil, porque a gente vive em um país muito desigual, essa questão da economia, da pandemia, essa questão da alta do dólar, isso afeta muito, né, do modo geral. Enfim, o que seria uma opção? Opção é um prato, tá? Que é rico em proteína, porém tem um custo menor. Então, se você tem carne de porco, frango, carne vermelha e você tem peixe, possivelmente o frango, dentre essas proteínas, ele vai ter o custo menor. Então, o peixe ou a carne vermelha, possivelmente, seria o prato principal. E o frango, nesse caso, seria a opção. Então, são preparações ricas em proteínas, geralmente fracionadas e com custo menor. Bom, muitas vezes as pessoas até fazem uma empanada, né, de atum ou de sardinha, algo relacionado a isso, tá bom? Poderia também ser, mas o frango, dentre as proteínas de origem animal e pratos à base de ovos também, né, um omelete, poderia ser também considerado uma opção, tá? Tudo bem até aqui, turma? Podemos seguir em frente? Quem chegou, a gente está falando sobre a parte, dando continuidade à parte de cardápios, tá bem?
Vou disponibilizar esse material para vocês, fiquem tranquilos. Então, o que seria uma guarnição? A guarnição, ela é um prato que ele vai acompanhar o prato principal. Pode ser uma massa? Pode. Um ravioli, um rigatone, um espaguete, um farfalle, um nhoque, purê de banana da terra, de mandioquinha. Não para servir para alimentação coletiva. Geralmente vai sair purê de abóbora ou purê de batatas, mais renomado, que oferte um cardápio à la carte, geralmente sai purês mais como a banana da terra, ou purê de batata baroa, que o pessoal chama de mandioquinha. E em restaurantes comuns a gente oferta mais de batata. Cuidado com o purê de batata, turma. Nem sempre o purê de batata é da batata. Quando para Gabi, existem alguns restaurantes que eu já visitei, que eles fazem uso de uma espécie de pó, tá? Um pó que ele tem aromatizantes, tem espessantes, amido modificado, aí você adiciona água a uma certa consistência. Então, muitas vezes quando eu vou a um restaurante, eu sempre pergunto, o purê da batata ou é do... Aí que olha assim para mim. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso, tá bom? Preparações à base de legumes cozidos, gratinados, legumes corados, batata. Tem, Karina, mas tem. Alguns restaurantes aí até conhecidos. Tem alguns shoppings, então tem que ter cuidado. Geralmente é mais comum naqueles restaurantes que o pessoal compra o prato pronto, né? Então é importante que vocês perguntem. Eu não sei, quem foi meu aluno em técnica dietética? Teve uma preparação que nós fizemos no laboratório, que foi aqueles legumes gratinados, né? Vocês comeram tudo, ficou muito saboroso. A gente colocou vagem, chuchu, batata inglesa, fizemos o molho bechamel, o queijo parmesão. Eu me lembro muito que vocês fizeram, muito legal, né? Ficou muito saboroso, a apresentação também do prato. Então, seria uma guarnição. E farofa também, né? Então, farofa. Quando a gente fala em culinária brasileira, a gente não pode deixar de falar de farinha de mandioca, principalmente a região do Nordeste, turma. Não sei se vocês conhecem, mas existem pessoas que acabam substituindo o arroz e come o feijão com farinha, né? Aí o pessoal brinca que faz aquela argamassa, né? Então, a farinha de mandioca e o feijão, ele é alimento e confere substância, né? Há muita gente aí. Carol, se a senhora puder disponibilizar aquelas receitas. Carol, tá no Black. Eu cheguei a disponibilizar para vocês o manual, não? O manual da disciplina? Acho que sim. Se não tiver, eu envio para a Karina, mas acho que tá lá. O manual das aulas de práticas, não tá? Posso dar uma olhada lá. Mas eu acredito que esteja. Geralmente eu sempre coloco lá com as receitas, isso. Você foi minha aluna, técnica dietética, TDG? Não, mas na época, sim. Mas na época nós... Karina, você ainda tem? Qualquer coisa, então, eu mando para a Karina, tá, turma? E disponibiliza para todo mundo, sem problemas. Tudo bem? Beleza, combinado. Aqui na guarnição, vocês têm algum desses pratos que vocês consumam com mais frequência? Vai depender muito do prato principal que vocês comem em casa, né? Então, assim, aqui a gente come mais carne branca. Então, mais peixe, carne vermelha uma vez na semana. Então, depende muito, né? Cada família tem um hábito, tem um costume, assim vai. Come frango, peixe, mais frango, peixe, depois e depois carne vermelha, certo? Então, farofa. Eu não me sinto tão bem com farinha de mandioca.
faço uma farofa funcional. Eu faço, né? Eu faço misturas. Dá para você trabalhar hoje, turma, com farinhas diferentes. E aí percebe o próprio farelo da aveia, dá para você trabalhar também com psyllium, amaranto, que não consegue encontrar, ou misturar a farinha de mandioca com um pouco de farelo de aveia, você acaba reduzindo o índice glicêmico de fibras, né? Então é bem interessante aí. A farofa vai muito criatividade, né? Prato básico, acompanhamento, quando nós falamos de culinária brasileira, alimentação coletiva, são aquelas preparações que são comumente servidas todos. Arroz e feijão, se eu perguntar, turma, no momento agora eu estou com 27 alunos. Quem é que come arroz e feijão todo dia? Arroz, feijão. A Axa já respondeu, o Hugo também. Tem gente que se não comer feijão, parece que não almoçou, certo? Vai muito de hábito, de cultura alimentar. Mateus também dá. Então, é um alimento do brasileiro, né, turma? O que seria se não tivesse arroz e feijão todos os dias, né? Então, tem gente que não come feijão todo dia, mas consome o grão de bico, ou ervilha. A principal leguminosa consumida pelo brasileiro é o feijão, né? Nós temos mais de 20 tipos, de 30 tipos de feijão, né? Então, uma diversidade de feijões, tipos de feijões aí, né? Então, é importante para ajudar o cardápio, pode também ser utilizado qualquer outra leguminosa, grão de bico, realmente é muito interessante. É muito comum culinária árabe, tá? Eles usam muito, né, para fazer a pastinha, o hummus, para fazer o falafel, né, que é aquele bolinho de... a ervilha é muito utilizada também, a própria vagem, a leguminosa, a própria lentilha, mas a lentilha não é consumir. O grão de bico tem um custo um pouco mais elevado em relação aos tipos de feijão, e assim vai. Lembrando que o feijão é importante, é muito importante fazer a técnica do remolho, pela questão lá da digestibilidade, dos fatores antinutricionais e outros aspectos. Evitar colocar carnes, né? Muitas carnes gordurosas em feijão. Dá para fazer um feijão saboroso, colocar alho, folha de louro, legumes e assim vai, tá? Cabe ao profissional nutricionista introduzir novos hábitos alimentares leguminosas. Em cardápio simples é mais comum, muito mais comum, arroz e feijão. O feijão é o principal leguminosa ofertada, tá? Grão de bico você praticamente não vê, porque tem um custo mais alto, nem é tão acessível. Às vezes, o grão de bico em algumas saladas é mais comum, ou ervilha também, mas quando eles ofertam a ervilha geralmente é enlatada, então não é tão assim. Mas existe a ervilha fresca, que a gente chama de ervilha torta, e existe a ervilha branqueada, que é aquela do né, que é aquela congelada, que ela é interessante. Lentilhas é mais comum no Sudeste, no Sul, e na Bahia vocês têm o amendoim. O amendoim é uma leguminosa, parece um feijão cozido, né? O amendoim aí na época do São João, o pessoal cocia, né? Aí literalmente é um alimento muito apreciado pelo baiano, né? A culinária baiana, cozinha no vapor. Então, do ponto de vista nutricional, muito interessante. Sueli, eu vi uma receita de hambúrguer de grão de bico. É muito bom, Sueli, eu faço muito aqui em casa. Já fiz com lentilha, já fiz de arroz negro com feijão preto, os hambúrgueres veganos, né, pessoal? Mas eu só lembro de Hugo, mas nada vai substituir o hambúrguer de 180 gramas, né, Hugo? O artesanal lá e assim vai. Mas é uma opção aí, né, para quem é vegano, consumir um hambúrguer vegetariano, né? Então, vai muito de hábito, mas é importante você ter lentilha no final do ano, sim, Karina. A lentilha é um alimento símbolo de prosperidade. Então,
Eu já fiz hambúrguer também de batata doce com brócolis, não é a mesma coisa, dá para fazer com cogumelos. Os que eu mais gosto, né? Assim, sempre que eu como de carne, eu evito, porque geralmente são hambúrgueres muito grandes, né? Eles usam per capita muito alto, mas aí dá para fazer ao invés de 180, você faz com 100 gramas, 110. Mas eu gosto muito de grão de bico e dá para fazer também com feijão preto ou arroz negro. Fica muito saboroso, né? Aí você vai observando a consistência e assim vai. Reduzir per capita quando houver preparações com massa. Então, se você vai ofertar feijão, arroz, uma proteína animal, salada, um macarrão, outra massa, então geralmente você acaba reduzindo um pouco o per capita do arroz, tá? Mas tem gente que come tudo. Eu já vi pessoas, principalmente trabalhadores de construção civil, o per capita, prato muito grande, né? Eles comem em torno de 1 quilo, 1,2 kg, dependendo do homem, né? Do trabalhador. Quem trabalha na agricultura familiar, na agricultura, pedreiro, mestre de obras, geralmente eles comem bastante, né? Esse pessoal da construção civil, eu já vi comer 1,2 kg, né? Eles comem feijão, arroz, purê, batata, farofa, macarrão, tudo junto. E eles não têm problema com sobrepeso e obesidade, porque o trabalho deles demanda um gasto energético muito alto, né? Então, aqui são os principais pontos importantes quando a gente fala de prato base e o acompanhamento. Tudo bem até aqui, turma? Podemos seguir em frente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Podemos seguir em frente? Então vamos nessa. Agora eu vou falar dos 3 padrões de cardápio. Quem tiver papel e caneta, por favor, papel e lápis, pega aí, por favor, que daqui a pouquinho vocês vão precisar, tá certo? Quando nós falamos de alimentação coletiva, nós precisamos pensar em cardápios diferentes. Cardápios. O que é que eu vou ofertar? É mais comum em um restaurante simples, cardápio básico, cardápio simples, cardápio trivial, famoso PF. O que seria um cardápio básico? A gente vai ver que é um cardápio, as preparações elas são mais simples. Preciso ser formado em gastronomia para saber fazer arroz, feijão, farofa. O custo desses pratos é menor. Usar uma menor variedade de ingredientes e vou atender o número de pessoas maior. O que seria médio? O cardápio médio, ele já é um cardápio um pouco mais elaborado. Ele já vai ter mais de uma entrada, ele vai ter um principal, ele vai ter 2 opções de sobremesa, 2 tipos de suco e luxo é o top, é o requintado, tá? Da alta gastronomia. Então, aqui a Pragabi colocou simples, o que é cada cardápio desse. Depois eu vou citar alguns exemplos e vocês vão construir ao longo da aula comigo, tá bom? Seguindo o modelo. Cardápio popular, simples e operacional. Preparações mais simples, menor variedade de opções, menos e não precisa de mão de obra especializada. Cardápio médio, também chamado de diferenciado, pequenas modificações com relação ao simples, você já tem uma opção prato principal, você já tem 2 opções de suco da fruta e 2 opções de sobremesa. E o cardápio de luxo, ele também é chamado de cardápio diretoria, cardápio formal, executivo. Eu preciso de uma mão de obra especializada, envolve técnicas, né, de preparação de alimentos, diversidade, tem um maior número de opções e vai atender um público menor. Tudo bem a diferença dos 3, o que é um cardápio médio e luxo? Podemos seguir em frente.
Sim? Podemos apresentar? Vamos nessa. Eu vou apresentar para vocês dois cardápios básicos agora e vocês, por favor, vão escrever. Aqui, seguindo a linha de raciocínio, entrada, prato principal, guarnição, acompanhamento, bebida. Alguém pode ler para nós, por favor? Por gentileza, esse cardápio básico é o estilo PF. É o cardápio básico mais simples de todos. Alguém pode ler, Oi, por gente, boa noite. gentileza? Boa noite. Então, na entrada, alface com tomate, prato principal, bife acebolado, guarnição, purê de batata, acompanhamentos, arroz e feijão, na sobremesa, fruta ou doce e na bebida, suco de fruta. Muito obrigada, Flor. Turma, aqui, quem leu para mim? Keilinha. Keila, obrigada pela beleza. Keila leu para vocês, para nós, um exemplo de um cardápio básico, estilo PF. Agora, a Pra vai ler o outro, que eu achei nesse livro. Esse material, Guia Prático para Gerenciamento de WANs, eu disponibilizei para vocês no Black, depois vocês me falam se está lá. É um livro que tem vários assuntos, mas para a parte de cardápio, vocês vão ler, estudar, é claro, como sugestão, o capítulo 1, tá bom? Então, vocês vão nesse livro aqui, Guia Prático, que está aqui, ler o capítulo 1 do livro, tá? Esse livro ele é em PDF e está lá no Black de vocês. Aqui, eu tirei um trecho dele, um print, que ele coloca um exemplo. Aqui ele colocou cardápio de um dia, entrada, salada de alface com tomate, ou salada de alface com cenoura ralada, acompanhamento, arroz simples e feijão inteiro, né? O feijão carioca pode ser o preto, ele não especificou. Obrigada, Vitória, pelo feedback. Guarnição, creme de milho, prato principal, filé de frango, sobremesa, ele estipulou a melancia e bebida, suco de uva, tá bom? Então, turma, esse aqui é um exemplo também de cardápio simples. Vocês entenderam cardápio simples? Sim? Vamos então. Então, agora, por favor, peguem papel e caneta, ou papel e lápis, quem puder. Escreva um cardápio do tipo simples em 3 minutinhos, com entrada, com o prato principal, seguindo essa linha de raciocínio. Vou deixar o modelo aqui para vocês, ó. Por favor, papel e caneta, quem quiser escrever, tá? Entrada, o que vocês iriam propor no cardápio básico de entrada? Prato principal, guarnição, acompanhamento é sempre arroz e feijão, certo? Quando se fala alimentação coletiva, culinária brasileira. E sobremesa, vocês vão estipular uma fruta, um doce e um exemplo de suco. Rapidinho, façam aí, por favor, que só aprende a fazer cardápio fazendo. Então, vocês vão planejar um simples, um médio e um de luxo, tá bom? Vamos nessa. O de luxo eu vou passar hoje, mas vocês podem fazer outro dia, porque é mais requintado. A não ser se alguém tenha mais facilidade e quiser fazer rapidinho. Então, enquanto vocês planejam aí.
Alguém já terminou? Se quiser, ou quem quiser falar, tá bom? Fique à vontade. Entrada, prato principal, guarnição, alimentos, a sobremesa e uma bebida. Terminou, Emily? Karina, Hugo, Axa. Se alguém quiser falar ou escrever, a gente agradece. Fique à vontade, também não é só para a gente analisar, ver se está tudo ok. Falar por aqui. Eu coloquei na entrada couve mais tomate cereja, porém eu fiquei um pouco em dúvida porque tomate cereja costuma ter o custo um pouco mais alto, né? Mas eu coloquei isso. Perfeito. Prato principal, eu coloquei frango grelhado, guarnição, acompanhamento arroz e feijão, sobremesa, laranja ou abacaxi e bebida suco de maracujá. Ó, vamos nessa. O que vocês acham do cardápio da colega, turma? Vocês fariam algo diferente? A ideia dela é interessante, aposta. Mas o que é que a gente poderia fazer de diferente, como sugestões? O que vocês acham? A entrada, quem foi que leu para mim? Por favor, é Joana? É Jo, não? De quem é essa voz? Repita, por favor. Quem foi que... Ah, foi Keilinha. Vamos lá, Keilinha. Repita, por favor, para a gente analisar aí e ver como sugestões. Lembre que o cardápio simples você precisa determinar, tá? Você colocou uma sobremesa ou outra. Então, é interessante você propor apenas uma, tá? A entrada, vamos de novo, só para a gente ver. Seguindo a linha de raciocínio. Couve e tomate cereja. Então, tomate cereja é um custo alto, então nesse caso possivelmente não iria sair, tá bom? Mas eu entendi a sua proposta. E a salada de couve, geralmente eles não servem como entrada. Em cardápio básico, eles servem mais uma salada crua, a não ser que fosse um couve cru, né? Aí poderia, couve com tomatinho cereja, mas lembre que o tomate cereja ele tem um custo mais alto, beleza. Prato principal da senhorita? Pode, Manu, mas não é tão comum, a não ser assim. Já vi em alguns casos de ter alface, rúcula e manga. Aí manga, mas se tiver muita manga, ou se às vezes lá no pomar da pessoa tem, né, um pé de manga no quintal. Frango grelhado, prato principal, excelente. Prato principal, custo menor, mas lembre que nem sempre o frango grelhado é grelhado, né? Porque nem sempre eles têm o charbroil ou a grelha para fazer. Lembrar daquelas listrinhas do tracinho do frango grelhado. Tudo bem. O que mais? Guarnição. Purê de abóbora sai, mas é mais comum batata, mas abóbora também sai. Ou eles fazem às vezes de cenoura com batata, tá? Chuchu com batata, também chuchu com chuchu com coentro. É muito comum também, turma. Farofa pode ser, claro, excelente. Acompanhamento, arroz com feijão. Aí, assim, quando você fala, poderia estipular, a Aninha então leu minha mente. Então, nesse caso, por exemplo, o arroz, você poderia colocar arroz com cenoura ou arroz com couve, ou aí, Kelinha, a couve poderia entrar aqui no arroz, seria interessante. Brócolis não é tão comum no básico, já é mais comum no cardápio médio, tá? E assim vai. Arroz com
cenoura, arroz. Hoje estão usando muito com cúrcuma, né? Para ficar laranjinha, feijão com legumes ou feijão preto e assim vai. Daí, entrada, rúcula com manga, prato principal, filé de frango empanado, guarnição aipim frito, acompanhamento feijão preto, arroz, sobremesa, salada de frutas, suco de caju. O seu tá um PF bem sofisticado, Dai, mas tá interessante também, tá? Então, aí um PF aí que já você paga R$ 15, pode sair sim, mas o que você paga 10 ou 11, talvez. E suco de caju não é tão comum na Bahia, já aqui é muito comum, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco. Às vezes o suco de caju que é servido nesses restaurantes é aquele da garrafa. Milena, para uso do alimento integral pode entrar? Poderia, mas não é comum. Não é tão comum, Milena. E a aceitabilidade do arroz integral não é muito boa também. Marcos, entrada, salada de pepino, alface, tomate, excelente. Prato principal, filé de frango grelhado. Guarnição, purê de batata doce. Ó, purê de batata doce já é um pouco mais sofisticado, viu, Marquinhos? Acompanhamento, arroz e feijão, sobremesa, salada de frutas. Salada de frutas é mais comum no médio, turma. Só um minutinho, Mi. Geralmente, eles servem a fruta, né? Ou um pedaço de mamão, uma fatia de melão, ou uma mexerica, ou uma banana, ou uma laranja, uma fatia de abacaxi, suco da fruta do maracujá. Eu gostei muito, Marcos, do seu cardápio. Só, assim, a questão do purê de batata doce, saia, e a sobremesa da salada de frutas, que uma vez por semana talvez saia, mas que não é tão comum. Excelente. Aninha, músculo, carne de panela, perfeito, claro. Carne com legumes, né? Aqui é uma carne de segunda, que tem um quantidade interessante, alto teor de colágeno e tem um custo menor. Músculo sai sim, excelente. Emily, prove o meu acima. Cadê o seu, Emily? Sim, Emily. Salada de repolho com cenoura e beterraba. Esse repolho seria cru ou refogado? Prato principal, ensopado de frango, guarnição. De frango levaria legumes ou seria só o frango? Acompanhamento, doce de banana sai bastante, bebida suco de laranja. Suco de laranja, suco de laranja é mais para o médio. Lembre que o suco de laranja geralmente precisa fazer na hora, né? Então, talvez tá interessante também. O que é que vocês acham, turma? Vamos ver aqui. Cru. Lembre que repolho cru. Milena, só um minutinho. Repolho cru, ele dá muito gases, né? Ele é muito flatulento. Aninha, para o lombo é no simples. O lombo aquela. O lombo poderia entrar, mas é mais comum no médio, porque geralmente o lombo, quando eles fazem, é com cenoura dentro, ou um queijo, né? Ricota, suco de acerola seria interessante, Jéssica. Que são os sucos mais comuns, bambu, manga e acerola, perfeito. E abacaxi também, né, Axa, dependendo aí, mas esses são os mais. Cacau também, na Bahia tem muito. O lombo, Ana, se for um lombo simples, poderia entrar. Agora, se você já colocar ricota, ou se você colocar cenoura, talvez fique um pouco mais sofisticado, certo? Ou calabresa, aí na Bahia vocês colocam bastante. Mas eu gostei muito dos cardápios de vocês, turma. Um coração para vocês. No simples, o que tem mais é o bife. Bife acebolado, perfeito. O ensopado, sim, excelente. Tudo bem no básico, no simples? Coração para vocês, viu? Podemos ir para o... Sim? Sim, vamos nessa então. Partiu. O que seria então... Oi, Milena. Pois não, Milena quer falar. Fala, Mi. Estamos escutando a senhorita. Ela já levantou a mão várias vezes, é para a Gabi. Oh, Deus. Vamos nessa, Mi. Porque. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo, Pro?
Certo. É Sim. porque era devido à minha. Quando eu disse alimento integral, não seria, por exemplo, arroz integral, mas o uso do alimento de Ah. forma integral. Então, por exemplo, uma melancia Hum, é usada no como sobremesa, na maioria das vezes. Então, eu posso usar essa melancia sim. também para fazer, por exemplo, uma cocada com a Uma casca cocada, dela, ou então um pode, molho para uma. molho com tomate e com melancia, poderia sim, perfeito. Agora, você acha, entendi sim, seria fantástico, né? Assim, claro que nem todos os locais pensam dessa forma na sustentabilidade, no aproveitamento integral do alimento, mas é possível, sim. No projeto lá da gente do ano passado de pesquisa, a gente buscava preparações que utilizassem o alimento por completo. O próprio melão, a gente conseguia fazer o uso da semente do melão para fazer a bebida vegetal. O melão dava para fazer doce ou salada de frutas. E a casca do melão dá para você colocar em um tabule, cozinhar, e assim vai. Então, vai muito de criatividade, certo? Poderia ser, seria incrível, fantástico. A própria banana, você vê, mas não é tão comum, né? Então, assim, e lembrem da questão dos agrotóxicos, né? Então, talvez as pessoas, às vezes, os restaurantes, os locais não utilizam o alimento por completo por esse motivo. Então, o desperdício ainda é muito alto. Mas seria incrível. Ou outra estratégia, Milena, seria o seguinte: existem alguns locais que têm uma pequena horta, vou trabalhar com a questão da compostagem. Seria interessante até para adubo mesmo, pó de café, colocar as cascas dos vegetais e frutos. Dá para fazer um tabule com casca de vegetais. Ah, às vezes uma empanada que você leva, coloca o alimento por completo, uma cenoura, uma batata inglesa, se você fizer um processo de higienização interessante. Por exemplo, essa semana foi sábado, sexta-feira, minha mãe foi numa muito grande orgânica que tem aqui, e ela comprou a cenoura com rama, a beterraba, então assim, que é difícil, no mercado você raramente muito difícil. E a rama da cenoura dá para fazer molho pesto, né? Com manjericão, azeite, uma semente, uma oleaginose, alho. A cenoura a gente lava bem, higieniza bem e usa com casca, com tudo, porque ela é orgânica. Mas nem sempre a do supermercado é orgânica, né? Então vai muito. Mas por outro lado, a cenoura dá para usar com casca porque ela geralmente fica embaixo da terra, né? Então eu não tenho receio e nem cautela, todos os alimentos que ficam embaixo da terra dá para consumir com casca, com raras as exceções, né? A casca do inhame não dá para comer, a casca do aipim também não, mas talvez para adubo, não sei, enfim. Beleza, podemos seguir em frente, mas excelente as colocações, gostei muito. Podemos ir para o médico? Sim? Alguém pode? O cardápio médio ele já é um pouco mais sofisticado. É interessante, eu que agradeço. Cardápio médio, preste atenção. Cardápio médio já tem duas opções de entrada, tem um prato principal, tem uma opção a prato principal, tem a guarnição, tem o acompanhamento, sobremesa, que são ou uma ou outra, e bebidas dois. Oi, Jô. Vamos nessa. Quem é o anjo que vai ler? Quem pode? Eu leio. Boa noite, pessoal. Ana. Boa noite. Médio. Entrada: torradas de alho mais escarola com cenoura ralada.
Prato principal: contrafilé ao molho de vegetais. Opção: rolê de frango ao sugo. Guarnição: batatas coradas com ervas. Acompanhamentos: arroz, sobremesa, salada de frutas ou pudim de leite e bebidas, sucos. Pronto, obrigada. Então, veja que o cardápio médico ele já é um pouco mais elaborado. Ele já tem preparações mais específicas, ele já tem uma maior diversidade de preparações e assim vai, tá? Então, eu vou deixar isso como exemplo e 5 minutinhos para vocês construírem um cardápio médio, tá? Papel e caneta, por favor. Entrada, vocês vão propor 2 tipos de entrada, pode ser torradinha, pode ser uma salada com frutas, uma salada crua mista. Prato principal, lembre que o prato principal geralmente ele tem um custo um pouco maior de opção, tá? A guarnição é o que vai acompanhar o prato principal. Acompanhamento clássico, alimentação coletiva, culinária brasileira, batatas, o arroz e feijão, sobremesa, 2 tipos de sobremesa, sucos. Vamos nessa. Vão fazendo com calma, tranquilidade, colocando 2 opções de entrada, um prato principal, geralmente um peixe ou uma carne. Geralmente o frango é mais comum como opção, ou com ovos. Guarnição, pense em um purê, legumes gratinados, talvez, batatas, enfim, um purê. Oi, Aninha. Oi, Ana Luísa. Aninha já esqueceu. Aninha, prato principal vegetariano pode, mas assim, lembrem que é uma tendência hoje, mas quando a gente fala ainda dessa parte de tipos de cardápio, tudo direitinho ainda segue algo clássico, não é uma ação onívora. Mas é uma tendência hoje. O prato vegetariano, se a gente fosse relacionado ao prato principal, seria o que tem aí pelo menos uma leguminosa, né? 1 ou 2 leguminosas, não é isso? Que as leguminosas, eles têm um teor de proteínas interessante aí, tá? Ana Paula, a Aninha tá arretada. Entrada, rúcula com tomate e azeite. Você colocou entrada, né, Ana? Teria que ser 2, tá, Aninha? Cardápio médio já tem 2 opções de entrada, que o cliente tem a escolha, como sugestão. Principal, tilápia, você tá muito chique. Com alcaparras, muito chique. Deixa esse por de luxo. Tilápia tá R$ 40, o filé de tilápia. Guarnição, abóbora japonesa. Japonesa é mais cara. Acompanhamento feijão verde com arroz 7 grãos. 7 grãos também tá muito chique. Sobremesa, salada de frutas com creme de leite. Você colocou só uma opção. Bebida suco de uva. O seu cardápio tá muito chique, Ana, para cardápio médio, viu? Mas tá muito bom.
Jô, entrada creme de legumes, grão de bico assado, tipo snack. Jô, chique também. O quilo de grão de bico tá R$ 25, 24. Filé de frango à parmegiana. Ah, você compra tão barato assim, depois você me diz seu fornecedor, viu? Porque eu amo peixe. Linha, entrada, torrada, salada mista, tomate, cereja, manga e acelga. Ah, interessante. Apesar de a selga não ser tão comum, mas é muito interessante. Prato principal, galinhada, guarnição, mandioquinha assada com molho melado. Acompanhamento, arroz e feijão, sobremesa, mousse maracujá. Bem, gostei, Keila, do seu. Talvez só a questão da mandioquinha aqui, tá? Ana, já deixa o seu uma parte aí para o luxo. Ah, que você fala logo agora, vou ligeiro comprar barato quanto é, justamente. Barato quanto, né? O quilo. Aí depende. É subjetivo esse barato aí, né? Alguém mais quer falar? Mas muito bem, turma, é isso aí. É construir, é fazer. Estamos aqui para aprender, né? No caso, vocês vão fazendo, construindo, mudando. Lá na frente eu coloquei sugestões, uma sugestão do cardápio para vocês analisarem. E assim vai. Mais alguém quer comentar? Faria algo diferente? Quer escrever? Ayane. Entrada, torrada com antepasto de berinjela, salada de beterraba ralada e acelga, prato principal, filé de peixe grelhado, opção frango com legumes, guarnição purê de batata doce, acompanhamento feijão e arroz, sobremesa manjada e coco, suco de acerola. Muito bem, gostei. Talvez a berinjela, acho que um prato que também seria interessante seria uma caponata, né? Até fiz esse final de semana. A berinjela não é um prato tão bem aceito, né? Mas é muito típico da culinária árabe, o baba ganoush, né? A caponata de vegetais que leva berinjela, típico na Itália, e assim vai. Mas eu gostei muito, Dai, do seu cardápio. Só o purê de batata doce. O purê de batata doce acompanharia o filé de peixe. Interessante, poderia ser o purê de mandioquinha também. Gostei, excelente. Mais alguém, turma? Podemos seguir em frente? Vocês estão entendendo como faz? Qual é a ideia? Os pratos principais, nesse caso do médio, geralmente é mais comum peixe. Peixe, algum tipo de peixe poderia ser, uma carne mais nobre poderia ser, Aninha. O seu tilápia poderia ser, Ana, ou um filé de merluza, por exemplo. E assim vai. Parmegiana pode. Pode sim. Que é um prato mais completo já, né? Parmegiana pode. E o que você... Merluza e panela. Porque a merluza, ela tem um custo menor em relação... Ou então até a sardinha, Ana, e os demais. A sardinha você consegue... Também não, uma sardinha com a molho ao sugo, com molho de tomate, poderia ser também, excelente. Você entendeu? Moqueca. Moqueca poderia ser uma moqueca de... Se for uma moqueca que tem de camarão, não. Camarão já é mais sofisticado. A moqueca de camarão é uma de peixe. Poderia sim. Agora de camarão, não, certo? É, verdade. Mas poderia ser. Tem gente que faz moqueca de caju, né? Daquele maturi. Banana da terra. Poderia sim. E assim vai. Um peixe no custo menor, né? Parabéns, pessoal, muito bem. Carne vermelha no médio. Dá para ser filé daria, um contrafilé poderia ser, um alcatra, né? Poderia ser. O próprio também, que é uma carne mais magra, que tem um custo de proteínas, uma quantitativa de gordura menor.
e proteína mais. E assim vai, né? A chã de dentro também, e assim vai. Excelente. Contrafilé poderia ser panqueca, poderia ser a opção, Nádia. Uma panqueca de carne moída, panqueca de vegetais com ou de ricota com espinafre, poderia ser. Uma panqueca de atum ou um omelete poderia ser. Panqueca poderia, sem problemas. Lasanha também pode. Purê, lasanha, legumes gratuitos. Podemos ir para o de luxo. Cardápio médio, gostei. Deixa eu colocar para vocês o coração. Podemos ir para o de luxo. Quem é o anjo da guarda que vai ler? Preste atenção. O cardápio é chamado de cardápio requinte e cardápio formal. Ele tem geralmente aí, não tem nenhuma, não tem as de ingredientes, eu posso usar qualquer coisa, envolvem técnicas de culinárias, tá? 3 opções de entrada, 3 opções para 2 guarnições, eu coloquei apenas, mas poderia ser 3. Acompanhamento, vejo que não tem o feijão, mas tem o arroz com brócolis, 3 sobremesa e bebidas variadas. Quem vai ser o corajoso para ler, por favor? Cardápio de luxo. Vamos nessa. Coragem. Vamos, Karina, essa área aí que você gosta, a área da gastronomia. E depois vocês vão montar o de vocês, viu? Para aí. Só aprende a fazer fazendo. É mesmo, Emily? Não come nem gratinado, nem caponata, nem no forno. Brócolis é um alimento muito interessante, né, turma? Ele pertence aos vegetais básicos. Jo, então, se puder ler, a gente agradece. O Emily, mas tem várias formas de você comer brócolis. Brócolis é incrível, né? Até refogado no macarrão também com a massa. Vamos nessa. Pode ler? Sim, por favor, senhorita. A entrada: casquinha de siri, mais alface americana com damasco, mais beterraba ralada com ervilhas, torta, nozes. Prato principal 1: bacalhau a Gomes de Sá. Prato principal 2: filé mignon ao molho poivre. Prato principal Coave é um molho de pimentas. Prato principal 3: salmão Veja que já grelhado tem nome com em francês, né? Veja, ó, que Jo tá lendo. É claro que ninguém tem a obrigação de saber francês, mas o molho Coave tem preparações específicas, né? Que envolvem técnicas mais específicas. E esse molho é um blend, né? É um mix de pimentas, são várias pimentas, é um molho já apimentado, né? Talvez uma pimenta preta, um toque de pimenta caiena, um pouco, e assim vai. Continue, Jo, por favor. Prato principal 3: salmão grelhado com ervas. Guarnição 1: quiche de alho poró. Guarnição 2: jardineira de legumes. Acompanhamento: arroz com brócolis. Sobremesa 1: petit gâteau com sorvete de creme. Sobremesa 2: merengue de frutas vermelhas com chantilly. Sobremesa 3: sorvete de creme com calda de chocolate amargo e nozes. E bebida: água, com ou sem gás, sucos, vinho, água de coco, café e chocolate. Muito obrigada, Ju. E aí, turma?
Para o obrigado comer tudo isso, não necessariamente, tá? Agora, se for um menu degustação, sim. Esse aqui foi um exemplo que eu escrevi rapidinho, então dá para mudar, tá? Aqui também poderia entrar outras bebidas alcoólicas, a parte de licor, tá? O licor é muito usado porque ele é digestivo também. Poderia colocar mais um tipo de guarnição, aí eu coloquei só duas, sobremesas variadas. Geralmente, as sobremesas, eles colocam assim. Outro poderia também, Aninha, perfeito. Poderia colocar a parte aí mais né? Trufas também, cogumelos também, muito bem. Ou frutos do mar também poderiam entrar aí. Então, assim, se for um menu degustação, você vai consumir, eles vão ofertar, depende do menu. Eu já fui para menu de 6 para menu com 12 pratos, né? Então, depende um aligô, polvo também, muito bem, perfeito. E assim vai. Excelente. Sobremesas, eles colocam alguma sobremesa que tenha frutas e colocam alguma com chocolate também. E às vezes alguma regional. Perfeito. Agora, vocês vão fazer o de vocês. De luxo, quem encara burrata pode. Canastra, clara, poderia ser, mas é mais típico da culinária mineira, mas pode, é um queijo mais nobre, né? Ou talvez um pão, poderia, um parmesão, ou um queijo com fungos, né? Preparação com fungo, e assim vai. E aí, querem encarar, ou querem fazer como dever de casa, como atividade, só para que é importante, podem pesquisar também. A burrata pode, mussarela de búfala, com molho pesto comum. Se vocês quiserem fazer para casa, ou querem fazer, pode deixar como atividade, é possível. Vocês tentam fazer 3 entradas, 3 pratos principais. Perfeito, Cá, excelente. Então, como atividade da aula de hoje, vocês vão elaborar um cardápio sofisticado, né? Tipo luxo, com 3 opções, cada 3 pratos principais, 3 principais. Vamos colocar 3 guarnições, né? 3 guarnições, para ficar bem completo. Sueli, no cardápio básico não poderia entrar salada de espinafre, rúcula, alface roxa? Até poderia, mas não é comum. A alface roxa, ela é mais comum no médio e no de luxo, porque ela não é tão fácil encontrar. É mais comum a crespa, tá? Já a alface americana e a alface francesa, que é a roxa, é mais comum no médio ou luxo, certo? 3 opções de entrada, 3 pratos principais, 3 guarnições, um acompanhamento que sirva os pratos, tá? 3 sobremesas e bebidas variadas. Pronto. Como dever de casa. Beleza? Joia? Podem seguir o raciocínio aqui que dá certo, tá? É bom que vocês treinam. Podem pesquisar técnicas novas e assim vai. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Podem me seguir.
Joia, podemos seguir em frente? Turma, quando a gente pensa em alimentação coletiva, é importante que a gente lembre das leis de Escudeiro, né, de Pedro Escudeiro. As 4 leis de alimentação: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. O que seria a lei da quantidade, da qualidade, harmonia e adequação? Coloquei o conceito aqui para vocês ficarem. Essa parte toda aqui vocês já sabem, já conhecem, tá? O que seria a lei da qualidade? Você sempre confunde, cá. Qualidade: os alimentos ofertados devem conter os nutrientes essenciais ao funcionamento do organismo, só que na quantidade necessária. Então, quanto a parte dos hidratos, né? Proteínas, lipídios e assim vai, tá bom? Lembre de ofertar salada, que é fonte de fibras, vitaminas, sais minerais e assim vai. Quantidade: todo organismo necessita de um alimento em uma determinada quantidade para atender às suas necessidades energéticas. Então, por exemplo, Karina diz que sempre se come. Então, é muito comum, tá, Cá? Então, por exemplo, uma criança, ela tem necessidades energéticas menor do que uma criança, ou um idoso, do que uma gestante. Um atleta, ele tende a comer muito mais, né? Um atleta desportista, ele come muito mais do que uma criança, do que um idoso. Eu lembro daquele nadador, Michael Phelps, ele consumia, quem lembra, acho que eram 8.000 quilocalorias, 10.000 quilocalorias em um dia só, né? Então, assim, mas ele nadava muitas e muitas horas durante o dia, tá certo? Então, vai muito da prática de atividade física e assim vai, certo? Beleza? Harmonia: a dieta deve ser o suficiente, não apenas em calorias e nutrientes, como também deve manter a relação de proporcionalidade entre eles. Então, nesse caso específico, por exemplo, não adianta, é claro que a gente tem as especificidades. Tem algumas pessoas que, por exemplo, na dieta cetogênica, é mais comum comer quais? Priorizar as gorduras, a qualidade e proteínas, tá? Então, na dieta low carb, você vai restringir o quantitativo de carboidratos. Mais uma dieta livre, você vai ter uma relação de proporcionalidade. Então, um quantitativo de maior, proteínas e gorduras em termos de equilibrado, tá? Então, vai depender muito seguindo a OMS e assim vai. E a adequação tem a ver com hábitos alimentares, preferências alimentares, cultura alimentar, tem a ver com tabus alimentares, tem a ver com as condições socioeconômicas, tem a ver com necessidades individuais do indivíduo, momento de vida de cada um, e assim vai, tá certo? Então, turma, essas são as 4 leis. Elas foram desenvolvidas, criadas por Pedro Escudeiro, um médico argentino, tá? E por volta aí do ano 38, tá certo? Tudo bem? Deu para entender, Cá? Isso vocês estudam em prática Zoom, né? No primeiro semestre, estudam muito bem, beleza? Tem questões que dá para resolver, e assim vai. Então, vamos nessa. Aqui, quando a gente vai escrever um cardápio, a gente precisa de pontos que são importantes. Um desses pontos são as novas técnicas de escrita do cardápio. Então, a forma como você escreve,
apresentação, a descrição das preparações e assim vai. Então, uma carne assada, por exemplo, o tipo da técnica, né, do peixe, do frango, quando você vai escrever, né, salada de frutas, arroz de peixe. Então, o salada, o S, o fruta seria maiúsculo e o D, como é a posição, seria minúsculo, tá? Depois agrega e assim vai, certo? Então, a descrição é importante. O que não pode escrever é quando é assim, delicioso e assim vai. E aqui, para a gente finalizar, quando a gente vai planejar um cardápio, a gente tem esses pontos, tá? Estabelecer as necessidades nutricionais da clientela, hábitos alimentares da... Quem é meu público-alvo? Eu preciso capacitar e qualificar a minha equipe, o tipo de contrato. Por exemplo, um restaurante universitário, por exemplo, ele envolve processo de... certo? Já restaurantes privados não envolvem licitação, é de outra forma. Safra dos alimentos, sazonalidade dos alimentos, disponibilidade do fornecedor. Quanto de estoque, né? Eu tenho a câmara de refrigeração, congelamento, política da minha empresa, vai ser semanal, diário e assim vai. Então, esses são os principais, turma, utilizados na elaboração de um cardápio. Tem outros pontos também. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida do cardápio, que amanhã a gente vai continuar tudo direitinho, dar continuidade a essa parte dos fatores, tá? Vocês vão responder questões do ENAD, que a Progabe colocou 2 questões discursivas para vocês e analisar um cardápio. Deixa eu só apresentar o cardápio para vocês, que vocês vão analisar lá na frente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. O cardápio que vocês vão analisar do ponto de vista qualitativo. Só um minutinho, turma, que eu vou mostrar para vocês, que aí vocês já vão se familiarizando os métodos, né, qualitativos. Nós vamos falar a diferença de sobra e resto, vamos ver quais são os itens principais de cada um que podem influenciar. De satisfação. Quais são os critérios adotados, utilizados. Pronto. Aqui, turma. Amanhã eu vou disponibilizar esse material para vocês, que a Progabe tem a parte 1 de cardápios, e esse cardápio vocês vão analisar, tá? Do ponto de vista qualitativo, então já vou disponibilizar os materiais de hoje para amanhã, e vocês já vão treinando, né? Como é que está essa ordem? Será que está correta? Começar com o prato principal? Será que tem alguma preparação típica de estado? Será que tem alguma preparação que está repetida? Vocês veem que tem ovos fritos todos os dias? Vocês veem que tem acompanhamento todo dia, é diferente, mas o arroz é o mesmo arroz. E assim vai, tá certo? Então, amanhã a gente dá continuidade à nossa aula, meus amores. E desejo a todos que a nossa semana seja leve, abençoada, iluminada, produtiva e muito feliz, tá certo?
da Progabi, obrigada pela participação de vocês. Amanhã estaremos juntos, tá bom? Vou deixar o link da gravação da aula, viu? Beijão, turma. Boa noite. Tchau. Bom descanso. Bye, bye.